Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos dos dois lados da vida, os nossos irmãos que participam conosco, que estão aqui nesta manhã. Tirar alguém no domingo da sua casa, na parte da manhã, é complicadíssimo, né? Mas nós agradecemos imensamente as presenças e a tolerância, né, pelos limites que temos e que vocês já contem com isso. A nossa primeira conversa é falar sobre ponto de referência. O que é um ponto de referência? Muitos aqui vão ficar imaginando assim, poxa, mas numa reunião dessas, para falar de dirigente, de médium, vamos falar de ponto de referência? É que a alma humana, ela não consegue viver sem referências. É impossível. Por isso que exatamente a bondade de Deus permite que quando nós, estamos falando nós de uma maneira generalizada, alguns estão fora, mas nós, ao reencarnarmos, passamos por um restringimento, ou seja, o Espírito definiu tudo na vida, pai, mãe, como vai ser a sua jornada, já fez um projeto todo, e aí nós entramos num restringimento de 6 meses, até a ligação do Espírito no ventre da mãe, no útero, ali dentro do útero, com o corpo, ou com o futuro corpo. Esses 6 meses têm por finalidade permitir que nós, que a alma humana, ela se desligue da sua existência, ou seja, são várias existências, é um pendrive cheinho, enorme, para quem está hoje aqui como nós estamos, isso é um pendrive com 40 mil anos de arquivo. E ali nós nos isolamos, não esquecemos, é só um isolamento, e depois voltamos ao corpo. Aí vem a mãe, aí vem o trabalho da mãe, do pai, para fazer com que a criança... Mas esse ponto não nos interessa não, que todo mundo aqui domina. O que está nos interessando um pouco, é só um pouco, porque não é o tema, é que este espírito, exatamente esse espírito reencarnante, se há uma frustração na sua reencarnação, numa linguagem bem chula, ele está lascado. Estou falando de aborto espontâneo, de aborto provocado. Por que está lascado? Porque ele já perdeu, ele não tem ponto de referências. Ele não tem. Como ele se isolou do seu arquivo, ele está limpo. É uma tábula rasa. Assim como o espírito vai nascer e começa com os pais, com uma orientação, e depois na adolescência ele começa a acessar o seu inconsciente e as coisas andam por aí. Mas este espírito, ele, no momento que tem o impedimento no seu retorno, ele tem problemas. É um problema tão grande que a bondade de Deus, que a bondade divina permite que a espiritualidade, isso a gente raramente ouve falar, que a espiritualidade que cuida daquele reencarne, que cuida dos processos todos, pegue aquele espírito e ache de imediato um ventre disponível. Porque se não fizer isso, ele fica louco. O espírito fica louco, porque ele não sabe quem é, nem onde está, porque ele teve um restringimento das suas condições. Ele não perdeu quem é ele. A personalidade dele está acesa, mas ele não perdeu. Então a espiritualidade tem que arrumar de imediato um reencarne para ele. Isso é estranho, né? Fala assim, mas ele não fez um projeto, não tem uma família. Nós não vamos discutir isso aqui hoje. Nós queremos discutir ponto de referência. Ele tem que ter ponto de referência. Se ele não tem ponto de referência, ele enlouquece. E nós hoje vamos trabalhar aqui em cima dos pontos de referência. Principalmente, eu estou olhando assim e imaginando, pouquíssimos aqui conheceram o Valdeci. O Valdeci foi marido da Irene e é o pai da Flávia.
A Irene a gente frequenta aqui e a Flávia também. E o Valdeci foi um dirigente de grupos mediúnicos e foi um médium em corporação. Bem, imaginemos agora que o Valdeci esteja doidinho no plano espiritual para dar uma comunicação. Para pegar um médium, ou pela psicofonia, ou pela psicografia, ele está ansioso, desejoso de falar. Como é que se descobre isso? Então o Valdeci está doidinho para dar uma comunicação. A gente descobriu isso de várias formas. Ou ele intuiu na cabeça da Flávia, ou da Irene, que são médios, ou de algum médium da casa, e quer falar. Ou quer escrever. Neiva. Eu estava achando que ele estava com medo, porque ele vai chamar para quem? A Neiva vai ser a cobaia. Eu sou o dirigente. Ela merece. Bem, eu sou um dirigente de um grupo mediúnico, estou dirigindo uma manifestação mediúnica e imaginamos, é uma presunção, que o Valdeci, irmão da nossa casa, desencarnado já há bastante tempo, deseja falar. A Neiva é médium. Ela foi colocada aqui na marra, ela não se apresentou não, foi eu que coloquei assim. Ela é médium e eu estou dirigindo o grupo e vou dirigir a manifestação. Uma perguntinha para os dirigentes e para os médiuns. Qual é o controle que eu, Elvésio, dirigente, tenho sobre a médium? Nenhum. Aqui está um universo e aqui o outro universo. Dentro de uma casa espírita e na presunção que junto aqui tem um espírito, que é o Valdeci, que quer falar, que quer se comunicar. Qual é o controle que eu, Elvésio, dirigente, tenho sobre o Valdeci? Nenhum. Hã? Não, mas eu não tenho controle. Você não. Eu não tenho. E ele, provavelmente, esse campo aí que é o que eu quero, daqui um pouquinho nós vamos explorar um pouquinho. E a Neiva é receptiva, ela se jogou. Ela disse, eu estou aqui e vou recepcionar uma entidade. Vai incorporar não, viu, Neiva? Ela sintonizou totalmente com ele. Não, mas aí a sintonia, quem é aqui que vai me garantir que a sintonia da médium com o Valdeci está correta? Ou seja, é ele que chegou em... Por quê? É uma pergunta fácil de fazer e difícil de responder. Por quê que eu não enxergo, eu não estou vendo o Valdeci, estou vendo a Neiva, mas eu não tenho controle sobre o psique dela, sobre as suas vibrações, eu não tenho. E se a Neiva já veio para cá, para a reunião mediúnica desta, eu ia falar noite, mas desta manhã, com ideias pré-concebidas, isso é um problema que não tem tamanho. Mas eu não tenho controle, a Neiva é a médium, eu a conheço, confio, sei da sua capacidade, sei da sua entrega, sei de tudo isso. Mas eu não tenho controle não. Eu não domino a vontade da Neiva, eu não domino nada aqui nesse campo. Apenas vou dirigir. E o espírito que se propôs a falar é o Valdeci. Eu não tenho controle sobre ele. Olha que coisa confusa para nós dirigentes e para nós médiums. O dirigente, eu não tenho. Qual é a segurança que eu não disse controle, eu disse segurança. Qual é a segurança que eu tenho e qual é a segurança que a Neiva tem? É que nós estamos numa casa espírita, estruturada, que tem uma direção, que tem um trabalho rotineiro e que tem uma vibração que eu não tenho acesso. Então a Neiva é a médium e o Valdeci é o espírito comunicante.
Bem, mas quem vai me assegurar, vai assegurar ao Elvésio que está dirigindo, que a médium que se predispôs ao trabalho não capte um pensamento dele. Ele está concentrado, está no ambiente, encarnado. Mas qual é a diferença entre nós encarnados e os desencarnados que tem aqui? Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente não há diferença. Somos iguais, estamos irradiando e pensando todos nós, os encarnados também. Quem é que vai impedir? Ele está intenso na sua vibração. Ele chegou aqui na casa hoje intenso, dizendo assim: olha, se alguém captasse, olha, se o meu pensamento fosse ouvido, olha, a Neiva passa a mão no pensamento e incorpora. E eu penso que eu vou descer. Como é que eu vou identificar, além da segurança que eu tenho com o ambiente? Eu vou identificar porque é o que o Nivaldo acabou de dizer. Eu conheço o Valdeci. Eu tenho um perfil dele, das suas ideias. Eu conheço o Nivaldo, eu conheço todo mundo aqui e normalmente nós temos os perfis montados. Então, ele também não tem controle. A Neiva foi lá no seu inconsciente e captou, e ele nem sabe. Meus queridos irmãos, vocês estão percebendo as confusões aí? Ele nem sabe que a Neiva está incorporando. Como é seu nome? Alain? O Alain é o Alain agora, eu o chamo de Alain. Mas há 100 anos atrás ele não era o Alain. Aí a Neiva vai lá e não está captando o Alain, não. O Alain está aqui ouvindo a fala dela, tranquilo, sereno. Mas a Neiva vai lá e pega o João, que ele foi há 150 anos atrás, e traz para cá. A pergunta é: isso é possível? Isso é normal. É normal. Porque ela não tem como selecionar. Ela se entregou a um processo, a uma recepção, e nós todos estamos vibrando, ou seja, nós todos estamos interferindo no ambiente pensante, porque nós estamos jogando os nossos pensamentos e também estamos recebendo as interferências. E ela foi lá e captou o João. Mas o João não é o João, não. Hoje é o Alain. Só que o João, lá atrás, teve uma personalidade forte. E ele chegou aqui para o Alain e disse assim: Alain, aguenta as pontas aí, agora quem manda sou eu. E a Neiva recepciona o João e ele fala. E ele nem sabe que é ele. Aí vocês vão dizer assim: puxa vida, mas essas coisas é impossível. Lá na doutrina espírita, quando Allan Kardec estava montando a doutrina espírita, isso ocorreu com frequência. Com frequência. O Galileu Galilei, na Gênesis, quem é que escreveu a Gênesis? Quem é que escreveu a Gênesis? A Gênesis normal? Não, a Gênesis da doutrina. Do Kardec? É. Quem é o espírito que mais se faz presente lá? O espírito que mais se faz presente lá na Gênesis, pasmem, ele estava reencarnado na época. Quem era? Só que o Kardec, quando chegava no médium, o espírito que estava presente, ia lá na sua inconsciência e cedia para o médium e dava a mensagem. Isso acontece com frequência. O que nós queremos discutir aqui? Nós queremos discutir essa complexidade que tem numa comunicação.
Porque além da Neiva poder captar, como ela está captando, a presença do João, mas ela estava entregue a uma comunicação e quem estava mais apontado era o Valdeci. Só que o Valdeci está aguardando. Então o Valdeci vai comunicar. Mas no momento que o Valdeci se dispõe a comunicar, o Jorge Cauí está junto. Aí o Jorge Cauí diz para o Valdeci assim: espera aí um pouquinho, eu vou primeiro. Eu já fui presidente da casa, eu tenho mais facilidade, tenho uma sintonia com a Neiva muito melhor do que você, então eu vou. Aí o Valdeci, o Jorge Cauí vem e incorpora. Estamos falando de uma comunicação psicofônica. E incorpora. E dá a sua mensagem. E vai embora. E não se identifica. Ou seja, a Neiva já captou 2 desencarnados e 1 encarnado. Mas ela tem a possibilidade de captar. Eu estou lá na minha casa, daqui lá são mais de 30 quilômetros. Estou sintonizado com o ambiente e louquinho para fazer parte. Eu vou facilitar o raciocínio nosso. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou emancipado temporariamente do meu corpo. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui na fila. Fala assim: Valdeci, aguenta as pontas aí, porque eu sou mais velho que você. O Valdeci eu falo com essa intimidade porque nós éramos colegas de viagem. A gente viajava junto, eu ia para fazer palestra no Goiás e ele ia comigo. Ele está aqui hoje, no mínimo. Você está falando dele? Não, de encher o saco desse tanto, no mínimo. Mas aí a Neiva nem sabe. O Elvésio não é do grupo, o Elvésio não está vindo no trabalho. De repente, eu estou falando pelo médium que está aqui incorporado. Aí, vamos imaginar isso. É possível? Claro que é. Mais do que possível. É frequente. É frequente. Não é algo raro. Não é algo que ocorre de 100 em 100 anos. Mas é algo de uma rotina. Mas vamos tirar tudo isso, vamos deixar o Valdeci em paz, o Cauí em paz, todo mundo em paz, a Neiva continua aqui. Nós estamos dirigindo um trabalho que é de desobsessão. E aqui eu tenho alguém que está fazendo uma terapia. A nossa irmã está vindo, está sentada aqui para fazer uma terapia. Aí eu sou o dirigente, chego aqui, dou um passe e tal. Quando eu dou o passe, o que eu estou fazendo na segurança do ambiente? Eu estou ligando a irmã com o médium e também as entidades. Porém, a nossa irmã, ela não tem ninguém do lado dela. Ou seja, não tem um espírito obsessor, não tem ninguém. Mas ela está vendo coisas, ela está falando coisas, e se deixar, ela incorpora. O que ela está fazendo? Ela está, isso independe da condição de cada um, ela está visitando o seu inconsciente, igual eu falei com o Alain ali. Ela está visitando o seu inconsciente, indo há 300 anos atrás, e lá tem uma personalidade dela, não é a individualidade dela, não. Personalidade que ela tem. Por isso que tem dupla, 3, 4, 5 personalidades. Tem uma personalidade dela de 300 anos atrás, e chega no ouvido dela, na hora que ela estava vindo para cá, e diz assim: pô, você vai levar esse desaforo para casa? Essa pessoa passou na sua frente, deu uma violenta cortada em você, cortada que eu digo é fechada. Fechada em você, e você fica quietinha, você não diz um A, não é ela não, ela está vindo para o centro. Ela está concentrada, o pensamento dela está jogado aqui.
Mas os 300 anos atrás lá, tem uma Maria que diz assim, não, você não vai levar esse desaforo para casa não. A médium, no momento que vai fazer o trabalho desobsessivo para ela, incorpora esta personalidade dela, mas não é um espírito obsessor, não, é ela que está numa auto-obsessão. Meus queridos irmãos, 80, 90% das obsessões hoje estão aí. Eu já tive aconteceu isso comigo. Então eu peguei certo. 80%, pois não, Nilvan? Só você não falou ainda, a interferência do próprio médium. Não é interferência, não. É que o médium sentou ali, eu sou o dirigente e ele está esperando as minhas iniciativas. Mas eu não mando nele, eu não mando no ambiente e eu não mando nas presenças dos espíritos. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. E ninguém vai interferir. Não tem um mentor sequer que vá tolher o meu livre-arbítrio naquele momento. O que eu tenho... Por isso que nós estamos falando dos dirigentes, como é complicado isso. Para os dirigentes, para os médiuns. Eu estou livre. E se eu já vim com a ideia pré-concebida, é pior ainda. Nenhum desses mentores vai me... Porque o mentor... Eles deixam fazer errado, sim. Eu tenho um cunhado que aposentou agora recente, e ele é médico obstetra. E não é espírita. E nem acredita. Mas eu fui almoçar na casa dele e da minha cunhada agora recente. Aí eu falei assim, nós nunca conversamos nesses anos todos sobre médium e sobre espiritismo. Mas nós fomos almoçar, eu e a Wanda, minha esposa, nós fomos almoçar na casa dele. Aí eu falei assim, eu tenho uma consulta para fazer para você. Isso ele já aposentou, já tem uns 5 anos. Só, olha, o negócio é o seguinte, eu trabalhei com um colega, era ele fazendo a cirurgia, ou o colega, era uma dupla, era uma equipe. Nós formamos uma equipe no hospital, trabalhamos 30 anos, fizemos não sei quantos mil partos, nós nunca perdemos, a linguagem que ele usou, perdemos uma mãe e nem uma criança. Todos ou cesárea, ou parto normal, as coisas deram certinho. Aí ele me conta o detalhe, fala assim, quando eu estava quase me aposentando, chegou para nós uma senhora com 6 meses de gravidez e morte cerebral. Ela. E os médicos fizeram tudo para ela chegar nos 6 meses de gravidez. E ela com morte cerebral. E aí, doutor, vamos fazer o parto? Ele e o colega. Botaram ela lá. Aí o anestesista veio e não anestesiou. Mas ele me falou que os médicos são cheios de manias. Todos os médicos. Eles pegam uma pinça lá e vão lá e dão uma agulhada para ver se a pessoa reage. E eles fizeram. Eles fizeram e a moça reagiu. Aí eles subiram nas costas do anestesista. O anestesista falou, mas como é que eu vou anestesiar alguém que está morto? Falei, não, é processo normal. Isso ele me contando os detalhes. Aí fizeram o processo normal, ela foi anestesiada, eles fizeram o parto. E agora? Não, leva já para o necrotério lá que tem no hospital. Ela já vai ficar, porque é morte cerebral, ela daqui um pouquinho ela já se desliga e a criança tranquila sobreviveu. Aí leva a criança, tá, tudo bem. Só que ele me contando, ele ficou incomodado. Aí foram lá, desarrumaram, já iam para casa. Aí ele pegou o telefone e ligou lá. Falou, e como é que está a senhora? Aí disseram bem baixinho no telefone para ele, ela está respirando normal. Falei, está respirando normal. Como é que é? Aí eles foram lá, tá vendo? Ela estava reagindo, está viva até hoje. Resumindo, ela está viva até hoje. Aí ele veio me perguntar, que milagre foi? O milagre foi o seguinte, eu até me arrependi depois de ter falado para ele dessa maneira. Quando vocês estavam com o bisturi lá, fazendo a cirurgia, fazendo o parto, médicos
generosos, da outra dimensão, chegaram ali e incorporaram vocês. Mas aí eu exagerei porque... E o conhecimento dele, né? E a habilidade que ele tem? Foi substituído pelo outro? Não foi. É o que nós estamos discutindo aqui na mediunidade. Juntaram-se os recursos. E a mulher está viva até hoje e a criança está viva até hoje. Bem, voltemos aqui para nós. Neiva, eu agradeço aí a sua... Você não incorporou não, né? Eu agradeço. Lembrado que você me evocou, eu. E Pois é, viu? Estava só aguardando. quero desejar para a casa de Sebastião Marte, para cada trabalhador, Rodeci, para quem não sabe. muita paz. Muita paz em cada coração. Eu sou gratíssimo a essa casa. E a irmã que está nos recepcionando, como você falou, Elvésio, ela nos conheceu aqui, só que eu não conhecia ainda a casa de Sebastião Marte. Eu trabalhava no Portal da Luz e um dia ela indo fazer uma palestra lá, ela me dizia: mas você está sumido, já faz algumas sextas que eu não te vejo. E eu disse para ela com um sorriso, porque eu sempre gostei muito de rir das coisas. Aí eu falei: mas eu nunca fui no Sebastião Marte. Coitada, ela ficou meio constrangida, porque ela me conhecia. Ela me disse o lugar que eu sentava. Então, nesta casa, eu faço parte desta equipe de Sebastião Marte. Vocês hão de lembrar que o Valdeci, uma pessoa cheia de... Eu ria muito. Às vezes eu pegava no pé do Elvésio, até nas coisas triviais, de pessoas que chegavam e queriam, se aproximavam dele, e ele muito cativante, muito receptivo. São coisinhas assim que a gente lembra da nossa passagem, mas lembramos com muito carinho dos benfeitores que ainda continuamos juntos. E eu digo para vocês, continuem firmes, fortalecidos na fé, estudando as obras básicas, as obras complementares de André Luiz, de Leon Denis, de Hermance. Nós ouvimos ali, vimos a nossa irmã Ana Maria mostrando um livro muito interessante sobre mediunidade pelo espírito Hermance de Foucault. E eu sempre gostava assim, eu era muito apressado. O trabalho ele começava e terminava sempre naquela hora. E eu costumava dizer aqui, eu dirigia aquele grupo, e eu dizia: vamos passando, vai subindo. Meu Deus, quando a gente chega do lado de cá, que a gente observa as coisas, a gente, quando está encarnado, parece que nós esquecemos que a gente vem para cá, não é? Mas eu só vim aqui mesmo dizer, e eu ia falar naquela hora, mas você disse: não incorpora. E na verdade, talvez esse negócio de incorporar é uma palavra, é muito forte, porque incorporar parece assim que o espírito saiu e a gente se alojou. Não, é uma forma delicada de se dizer.
É uma recepção. Talvez se fosse outro médium aqui, seria diferente. Mas nós estamos indo. Um abraço para todos. Muito obrigado e desculpe ser cobaia hoje, viu, meu irmão? Mas nós estávamos juntos bem quando você estava fazendo o planejamento. Eu imagino. Eu já tinha percebido isso. Então não teve tudo de forma tranquila, de forma serena. Eu só não quis falar foi com essa coisa, porque incomoda. Embora a gente precise, quando está no corpo físico, as dificuldades, as limitações, os nossos receios, tudo isso acontece. Estejam firmes. Deus te ajude. Vai com Deus. Que Deus ajude cada um de nós. Obrigado. Paz. Muita É paz. só o que eu desejo. Muita paz. Tudo bem, né? Tudo Tranquilo? bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Desculpe o contratempo. Não, que é isso. Volta para lá para você não incorporar mais. Não. Eu fiquei a me perguntar por que o Elvésio botou uma cadeira vazia à frente dele. Só que eu não sabia. Eu já pensei que alguém ia sentar ali. Vai botar alguém ali. Bom, é melhor pegar assim, Oi? porque eu vim de alma liberada. Miguelzinho. Senta lá, Neiva, por favor. Obrigado, viu? Deus te ajude. Meus irmãos, nós estamos continuando, viu? O Sivaldo me disse assim, olha, você tem liberdade até às 13 horas. Mas como é um domingo e se você quiser ser um pouco generoso, 12h30 dá do bom tamanho. Então nós ainda temos um bom pedaço. Nós estamos trabalhando em cima dos pontos de referência. Então nós estamos fazendo um corte aqui para 1956. O meu desejo é que cada um tenha observado essas coisas aqui desde o início e tenha um monte de pontos de referências. O desejo é esse. Mas continuamos aqui. Estamos indo lá em 1957. Em 1957, essa casa entrou em atividade. Como é que ela entrou em atividade? Lá em Goiânia, ou seja, Brasília estava... O núcleo Bandeirante era um formigueiro de gente viva andando para lá e para cá em 57. Porque brasileiro de todo lugar do Brasil estava aqui para a construção de Brasília. E o Juscelino era o presidente e ele falou o seguinte, em 5 anos eu vou fazer o trabalho de 50. E fez. Então isso aqui estava pegando fogo. Eu falei sobre o Juscelino, como ele esteve presente no Brasil e agora recente, está sempre presente, foi aniversário dele agora dia 12, ele fez... É o livro que foi mencionado? Comprei ontem. Sobre ele. O Juscelino fez 120 anos, agora terça-feira, dia 12. Juscelino, nunca, vocês vão pensar, estou falando do político e da política, não, estou falando da mediunidade. Juscelino nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela cabeça dele transferir a capital da República para o Planalto Central. E essa conversa de que foi o santo tal, que foi o fulano, que foi o Beltrano, que teve uma comissão, isso é conversa fiada de político. Como é que aconteceu isso? O Juscelino estava fazendo campanha política em 1955 no estado de Goiás. O governador do estado de Goiás era Pedro Henrique Teixeira, Pedro Ludovico. E eles estavam na carroceria de um caminhão, imagine o Brasil em 1954, 55, a pobreza. Eles estavam na carroceria de um caminhão na cidade de Jataí, sudoeste de Goiás. E o Juscelino, já terminando o comício, fazendo o seu discurso, foi interrompido. Uma mão no meio da plateia lá, uma mão surgiu. E ele, educadamente, um cavalheiro, parou o discurso.
Pois não, como é o seu nome? Aí o moço falou, Toniquinho. Pois não, seu Toniquinho. Toniquinho era um peão de uma fazenda. Era peão de uma fazenda. Semi-analfabeto. Aí o Toniquinho disse para o doutor Juscelino, se o senhor ganhar para presidente, o senhor traz a capital aqui para Goiás? O Juscelino nunca tinha pensado nisso. E ele parou o discurso dele 8 segundos para pensar. Aí, terminado o discurso, terminados os 8 segundos assim, ele respondeu para o Toniquinho, trago. E continuou o discurso. Ali nascia Brasília. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, quem é que botou o Toniquinho lá naquele grupo? Qual foi o espírito cuidador do Brasil que viu a sensibilidade do grupo ali, pegou o Toniquinho, colocou lá naquele meio e que deu coragem para ele, porque ele era de uma timidez que fazia dó. Porque o presidente da República nunca nem tinha pensado em transferir a capital para cá. E não faria. E o Toniquinho foi lá, ou seja, um espírito foi lá e disse assim, Toniquinho, pergunta para ele, pois bem, em 1957, lá no Centro Espírita em Goiânia, aconteceu do mesmo jeito. Brasília estava, o núcleo Bandeirante, a capital estava sendo construída, o Bandeirante fervia aqui. Num trabalho mediúnico, numa casa espírita em Goiânia, um espírito incorpora, como o Valdeci aqui com a Neiva, independente do dirigente, de que, o que estava falando, se era, e fala assim, vira para os médios assim, quem é que se dispõe a mudar para Brasília para criar um centro espírita lá? Aí uma senhora Marques, frequentadora do centro, que era do interior, tinha mudado para Goiânia, levantou a mão. Falei, eu vou. Olha que proposta. Eu vou. Pronto. Ali nasceu o Sebastião Mártir. Agora, a nossa conversa aqui, em termos de estruturação da casa. Quem foi que foi lá? Quem é que foi lá no centro espírita, naquele trabalho mediúnico, naquela hora, naquele momento, e sabendo que alguém que estava ali se prontificaria a vir? Porque já estava... Eram coisas combinadas. Durante o sono, provavelmente aquela senhora já tinha sido consultada, e o espírito, e ela não ia lembrar, e o espírito, a nossa pergunta aqui, quem foi lá? Nós não queremos saber nem se o Sebastião foi ele que foi diretamente, mas foi alguém que ele mandou, que ele pediu, que ele solicitou. O Sebastião? Sim, porque o Sebastião, querido irmão Sebastião, já tinha um compromisso com Jesus de 1.600 anos. Ou seja, a bolha dos chegados dos irmão Sebastião, ela existe desde 1300, desde o ano 300 e pouquinho, ano 400, para ficar mais fácil, 1.600 anos. Então, o irmão Sebastião, que tem um projeto que abraça a causa do Cristo, se virou, foi lá em Goiânia, pegou alguém que se dispôs a vir para cá e montar essa casa. O que nós estamos discutindo? Projeto, programa e organização. Em 57. Vieram para cá, fundaram o centro, que era um pouco mais embaixo, depois é que vieram para cá. Quem trouxe para cá foi a senhora Marques. E começaram a trabalhar. Em 20 de janeiro de 58, oficializa-se o Sebastião Mártir. É porque
A história é interessantíssima. Eu tinha 8 anos. Não preciso falar a sua idade aqui. Meus irmãos estavam doentes. E aí a mamãe me levou lá no centro. Fui eu, Lá embaixo ainda. lá embaixo. Bom, hoje, como referência, não tem. Antigamente tinha uma madeireira lá no local. E aí a mamãe me levou lá. E era muito simples, era bancos de madeira, bem simples. De uns pedaços de toco lá, né? Era bem simples. E o seu Jorge foi lá no barraco que nós morávamos e fez um Pai Nosso. Ah. Aquele Pai Nosso que ele fez, é impressionante porque ressoava no barraco nosso assim, né? Uma coisa. Então eu penso assim, por quê? Por que que naquela época, aos 8 anos de idade, eu conheci lá, né, o mesmo, que funcionava ainda. Deu um trabalho danado os espíritos fazer isso ainda, né? Não, que funcionava com banda, né, tinha dias que era um banda e tinha dias que era chamado Mesa Branca, a outra é negra, de Mesa Branca que falavam, né? É interessante isso. Contando essa história, por que? Aqui já é uma fase do Jorge Cauê. Porque eu lembro do Barra É porque eu não vou contar a história da política, como é que ele desenvolveu. É que essa mulher que veio para cá, chamada Senhora Marques, era a mãe da mulher do prefeito. Daqui. Chamado Vadijô Gomide. Bem, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, que nós entramos num barco por afinidade, ninguém fica na bolha se não tem afinidade, quem está chegando novo só vai ficar se for se tiver afinidade, quem chegou e não tem afinidade não fica, a gente não precisa ficar preocupado com isso, que eu tenho 50 anos enxergando isso aqui e acompanhando. Então a casa tem um projeto que não é dela, é do Sebastião, que é um projeto com o Cristo, e ele é um dos espíritos encarregados de cuidar do Brasil. E principalmente quando ele foi lá em Goiânia e trouxe a Senhora Marques para cá, ele trouxe porque a doutrina espírita precisava de se fazer presente aqui. Primeira casa espírita. Quem é que veio para cá com Jorge Cauê? Dr. Gilson Henriques, presidente do CEFAC, que já faleceu. Quem é que veio para cá? Mário Barata, presidente da Comunhão, que já faleceu. Quem é que veio para cá? A Luzeli Bezerra, já faleceu. Quem é que veio para cá? Lá do André Luiz, eu não me lembro o nome eram 2 do André Luiz. Eles vieram para cá, estruturaram a doutrina, aí nós ficamos imaginando assim. Então a doutrina espírita no Sebastião Marques tem uma ascendência sobre essas casas? Não. Ascendência não. Mas responsabilidade vocês nem imaginam. A luz, os médios videntes já devem ter visto a luz que entra aqui. Essa luz que entra aqui todos os dias, todas as horas, todos os momentos, ela tem um compromisso enorme com estas casas. Porque tem um trabalho de desestruturação das obras de Jesus, nós não temos dúvidas. Tem 2000 anos que a gente sabe disso, é só pegar a literatura e a gente vê as falanges, todas elas comprometidas em destruir o ensino crístico. O Sebastião, seu compromisso é com a causa do Cristo. E nós respiramos dentro desta bolha com ele. E a dona Icanusa, que você tanto falava dela? É dessa época. Eu sinto a presença dela desde... A Icanusa de Lísula, ela e a senhora Marques são as fundadoras. Não é Sinhá Marquesa? O Sinhá é uma corruptela da língua portuguesa. E não é Marquesa, é Marques. Era Marquês. É porque a gente fala Marquês, mas é Marques.
Bem, eu estou pulando isso aí, eu queria só o ponto de referência de 1957, 58, para dizer o seguinte: como é que se estruturou a casa? Estruturou com o que tinha. Mas esse que tinha lá, o irmão Sebastião já tinha domínio pleno. Éramos comprometidos com ele. Como é que o Jorge Cauí veio parar aqui? É uma pergunta para fazer. Como é que o Jorge Cauí veio parar aqui no centro? É porque ele já tinha os seus compromissos nas costas, é alguém inigualável, é alguém que não tem como. Se alguém quiser falar algo que contraria a vida do Cauí, tem que ter feito mais do que ele fez. Porque se não fez, não pode falar um A. Ele, quando construiu esse prédio aqui, era baixinho. Quando ele levantou isso aqui, eu ainda brincava com ele. Eu penei com ele. Eu era o tesoureiro. Eu assinava os cheques em branco e ele saía para comprar as coisas. Quando à noite a gente encontrava aqui, ele me falava assim: Elvésio, olha, eu dei o cheque de tanto, de tanto e de tanto para comprar lá as coisas do lar. Seu sono já era. Não, já era. Já ia ficar, ui, mas pré-datado. E quem é que vai pagar? Então, quando ele estava construindo aqui, ainda eu brincava com ele aqui: rapaz, você está fazendo um abrigo antiaéreo. É a segurança desse edifício aqui, nessas colunas que estão aí. Eu lembro dessas colunas sendo levantadas. Isso aqui é de abrigo antiaéreo, mas vamos pular isso aí. Então, essa reunião de 58, que o Jorge Cauí assume e que a casa começa com seus trabalhos, ela se repete em 1900... Estou encerrando, viu, gente? Eu brinquei agora mesmo dizendo que ia até às 14, mas não vou não. Eu acabei de desmarcar aqui. Não, eu já estou caminhando para o encerramento. Em 1974, nós tivemos uma reunião semelhante a essa aqui. Semelhante. Por quê? Cauí era o presidente, Newton Dutra o vice, e eu era o tesoureiro, eu era o secretário. E aí começaram a chegar as caras novas, em 74, e nós fomos... Miguelzinho já estava aqui, né? Nós começamos, Miguelzinho e a Marinha já desencarnou, foi a esposa dele. Sim. Nós começamos na reunião a discutir assim: o que nós vamos fazer com o trabalho de segunda? Era um trabalho público. Segunda-feira, começava 7h30, ia até 7h40, ia até 8h40, era um trabalho longo, e só tinha o passo e todo mundo ia embora. Aí começou a ter trabalho mediúnico na terça, é o que nós estamos discutindo aqui hoje, direção. Na terça, na quarta e na quinta. E na sexta tinha um outro trabalho público, ou seja, trabalhos públicos só 2, segunda e sexta, do mesmo tamanho. E não tinha mediunidade em nenhum deles. Aí nós começamos na reunião a discutir esta casa aqui, hoje, olhando para frente e dizendo assim: e lá? Não tinha data, mas e lá no ano 2000, 2010? Quem é? O Elvésio já desencarnou, o Cauí já desencarnou, o Miguelzinho já desencarnou, quem é que cuida? Aí eles vieram e disseram assim: vocês é que vão resolver isso. Vocês é que vão cuidar de formar os dirigentes. E a safra nova foi chegando, os irmãos foram chegando. Aí eu estou falando safra nova, tem Nivaldo, tem Neiva, tem Giovandi, tem um monte de gente que... Vocês pegavam no laço. Hã? Vocês pegavam no laço. No laço. Era no laço. Porque não... Você vai dirigir um... Isso. Você não perguntava, você pode, você quer? Assim, hoje quem dirige a reunião é você. Bem, então nós fizemos a reunião em 74, olhando para o futuro. E hoje nós estamos fazendo essa, olhando para 2100, 2120. E você está aqui conosco também? Como será essa casa? Lá. Assim, mas em 2120, já, isso é na minha cabeça, mulher nenhuma vai mais estar engravidando. A reencarnação já terá mecanismos novos. Você está muito ousado, né? Estou. 100 anos só? Estou. 100 anos. Daqui 100 anos, as mulheres já estarão deixando de engravidar. E a reencarnação vai continuar.
porque a Terra vai precisar. Como é que vai ser esse processo? Acho que é um útero artificial que eles servem, alguma coisa assim. Geração espontânea. Isso. Como é que funciona, como é que irá funcionar a reunião mediúnica? É quando que você falou? 2120, daqui 100 anos. Ai, é um século da mulher. Não, ô pessoal, de que lado vocês estão? Eu estou do lado da verdade. Imaginemos o seguinte, como será uma reunião mediúnica aqui no centro em 2100? Talvez nem precise, né? Não, a mediunidade, atenção, a Neiva matou a charada ali em cima, mas isso não vai precisar da reunião. Por quê? Porque a comunicação entre duas dimensões será tão comum, tão natural, que a sociedade vai fazer isso numa boa. Mas quem é que vai ensinar esse povo daqui até lá? Nós aqui. Como isso é possível? Isso é possível com a entrega. Ou seja, só fica quem tem compromisso com o Sebastião, quem respira na bolha do Sebastião. A responsabilidade nossa é da entrega na causa do Cristo. Não tem outra causa, é o Cristo. É Ele que está na cabeça. E essa entrega, ela envolve essa evolução. Porque como o Nivaldo já está mais para lá do que para cá, não é, Nivaldo? É. Então, olha quem está falando, hein? Olha quem está falando. Ele ainda é jovem. Mas daqui uns dias, nós estamos numa fila aí para retornar. Quem é que vai dirigir isso aqui? É quem o grupo que hoje está aqui formar. E formar bem. Quem é que vai dirigir os trabalhos mediúnicos para chegar nessa proeza de lá no ano 2100? Isso aqui já terá se tornado, é a linguagem que eu conheço hoje, eu não conheço outra. Já terá se tornado uma faculdade, não é espírita não. Uma instituição que vai estar formando os comunicadores entre dois planos, entre duas dimensões. Porque essas coisas... Sim, mas o Valdeci veio aqui hoje, incorporou com a Neiva, deu uma fala, mas o Valdeci continua aqui. Por que nós não podemos falar com ele? É porque nós ainda não nos apropriamos das ferramentas para isso. Assim como nós ainda não nos apropriamos das ferramentas para viver a vida espiritual tranquila logo depois do nosso desencarne. O Nivaldo falou isso aqui recente. Nós temos inúmeros problemas para vencer. Por quê? Porque aqui nós estamos respirando. Eu tenho os pulmões aqui me alimentando o ar, mas eu desencarno, eu nem sei utilizar os pulmões do perispírito. Não sei. Eu ainda vou dar um trabalho lascado para aqueles espíritos que, por generosidade, estarão socorrendo. Então nós temos que desenvolver estes elementos, essas ferramentas, adquirir essa capacidade para nos tornarmos estes médiuns lá do ano 2100, não médiuns, mas professores que venham para cá para dar aula para uma sociedade que tenha interesse em se comunicar lucidamente, equilibradamente, harmonicamente com outro plano, porque não há problema nenhum nessa comunicação. Qual é o empecilho? Qual é a dificuldade? Qual é de uma sociedade deste plano comunicar com a outra? Nenhuma. É só uma continuidade de vida, nós não morremos. A diferença entre a nossa vida aqui hoje e a vida deles é quase inexistente. Eu desencarno, assumo outro corpo, que é o perispírito, que eu não estou vendo os desencarnados aqui, eles estão nos vendo. Mas eles, desencarnados, não estão vendo quem está na outra dimensão, não. Porque eles também têm as mesmas limitações, as mesmas dificuldades. Então, o Sebastião Mártir, ele está na mão do Cristo, e quem assume isso aí é o irmão Sebastião, e ele assumiu isso tem 1.400 anos, 1.600 anos, e nós estamos nesta composição com ele.
Então a nossa entrega, o nosso trabalho, a nossa disciplina, o nosso amor é que vai fazer este movimento, essa energia que nós precisamos dela, chamada amor. Amor a nós mesmos, amor à causa, amor ao Cristo e amor ao trabalho que nós estamos fazendo, que é maravilhoso. Então o futuro está presente no hoje. Se o futuro está presente no hoje, daqui a 120 anos a gente vai estar se comunicando mais facilmente como se comunica? Muito mais. Por que não começar esse treino agora? É porque nós não estamos ainda habilitados. Nós achamos ousado demais. O que precisa? Para nós, é excelente. O que ela está dizendo é o seguinte: para nós, qual é o pensamento? Eu tenho um livro do André Luiz, lá de 1900. Pessoal, os livros do André Luiz, da década de 40. Eu tenho um livro lá do André Luiz, Nosso Lar, de 1947 ou 49, eu não recordo. 43. 43 fez 44. Isso. E ele está dizendo isso lá, e eu tenho que... Não! Tem 75 anos. E a dinâmica, o nosso lar de lá tinha 1 milhão de habitantes, o nosso lar de hoje tem 30. E o nosso lar não é nenhuma casa, eu estou falando do nosso lar, cidade. Não é nenhuma cidade espírita, não. É uma cidade só ecumênica. Então, enquanto nós não tivermos essa coragem de, se quiserem chamar de ousadia, a ousadia de olhar para o futuro com essa visão mais avançada, nós vamos ficar, atenção, nós vamos ficar repetindo, reprisando reencarnações. Eu entro e saio na reencarnação do jeito que eu saio do jeito que entrei. Eu estou falando no campo espiritual e moral. Eu estou, quando eu brinquei com o Alain aqui sobre os 100 anos atrás, 200 anos, é uma brincadeira, mas é com todos nós aqui. Nós estamos hoje repetindo, eu sou o Elvésio, mas estou repetindo o João que fui há 150 anos atrás. Sem fazer muito esforço, sem alterar nada. Vou desencarnar, no máximo sabendo, só um momentinho, no máximo sabendo o seguinte: essa doutrina é muito nova. Ela tem 150 anos. Muitos de nós que estamos aqui hoje, é a primeira vez que nós estamos contactando com ela. Então é sim um desafio imenso você quebrar um padrão para sair de 2000 anos de catolicismo, 2000 anos e quebrar um padrão para pegar uma visão nova. Quem falou aqui? Então, já que agora você complementou, sendo nova, e como a gente tem nós temos essa dificuldade de quebrar esses paradigmas, será que a gente, as casas espíritas, a gente trabalha sempre, basicamente da mesma maneira, pensando, principalmente eu acho, porque a gente acha que a gente chama de nossos pacientes, mas eles não leram, então a gente tem que fazer assim para eles poderem entender, para eles poderem... Será que também já passou o tempo da gente também cobrar de quem frequenta aqui um estudo maior? Eu sei que tem gente que tem limitações, mas será que é isso? A gente faz para poder atender? A gente ajuda? A gente faz trabalhos desobsessivos e deixa alguns verem para que eles, Mas você não sabe se ele, do jeito que está hoje, ele já está dando um show na vida dele. Porque lá atrás ele quase foi irracional e hoje ele já está um ponto muito forte na frente. A gente não sabe disso. O Roque falou uma vez uma coisa para mim que eu achei interessantíssima. Ele falou assim, nós estávamos no cemitério, e aí estava eu, ele e mais uma pessoa. Aí ele veio comentando assim, Nivaldo, a doutrina espírita já me ajudou muito, porque eu já melhorei. Porque antigamente eu matava, hoje eu pago para matar. Entendeu? Quer dizer, deixa você ver. Você já deu uma... É o nosso problema. Nós temos no planeta Terra hoje, e no Brasil, e aqui conosco, um eleitorado com dificuldades,
mas nós fazemos parte dessas dificuldades. Apenas estamos tendo, eu vou chamar de privilégio, mas não é privilégio não. Apenas o privilégio de sermos espíritas, de estarmos dentro de uma casa espírita e acesso a uma literatura e acesso a algumas coisas que nos dão a possibilidade de olhar para frente um pouco mais entusiasmado. Uma última pergunta. Essas ousadias, esses experimentos, eles seriam melhores, assim, tipo assim, nos grupos mediúnicos mesmo? Ou eu posso começar a levar essas sugestões, essas instigações para dentro da mocidade? Desde a sua casa, no seu trabalho, na relação que você tem com os outros. Só rapidamente, depois é o assunto que eu quero conversar com a Ana. Teve uma criança que participou ontem pela primeira vez da evangelização. Por um motivo eu tive que pegar ela aqui no centro e levar ela até a mãe dela. E eu perguntei, como foi seu primeiro dia na evangelização? Eu odiei. 9 anos. Por quê? O dia geral dele, ele relatou para mim que foi ótimo. Mas a experiência na evangelização, ele respondeu para mim que ele odiou. Por quê? Porque eu falei para o professor que eu não acredito em Deus. Aí eu falei... Ele está com quantos anos, você falou? 9 anos. O Newton relatou isso. Hã? O Newton relatou, que ele falou que não acredita em Deus. Aí eu falei para ele, mas... Aí ele respondeu assim para mim, eu falei, mas odiou, mas por que você odiou? Eu fiquei traumatizado. Isso aí, choque com a realidade. Porque o professor não deixou eu falar. E ele quis falar para mim de células e deu um nó na minha cabeça. Quase estourou meus miolos, eu querendo entender o que ele falou para mim. Falei, e aí, por que você então me explica qual é o entendimento seu das coisas que existem no mundo, que o homem não pode criar? A natureza, né, estrela, animais, as pessoas. Olha, ele fez uma dissertação para mim, assim, eu falei, de onde você tirou isso? Aí ele falou, um pouco eu vejo na internet, um pouco é da minha cabeça. Isto, ele acessando o seu inconsciente. Exatamente. Então, aí ontem eu caí na real. Ontem eu falei, meu Deus, que responsabilidade que nós temos com crianças. Uma criança de 9 anos. Nós estamos trabalhando com o futuro, Cristina. É com o futuro. É com o amanhã, com daqui 20 anos, com daqui 40 anos. Porque essas crianças que estão aí igual a essa aí, daqui 40 anos, ela estará aqui dentro. Pensando o quê? Ele falou assim, eu falei, mas você não falou com o professor que você estava com dificuldade? Eu disse assim, ele não deixou eu falar. Mais ou menos, na verdade ele deixou. Por isso é que eu disse assim, eu quero conversar primeiro. Estou terminando, viu, Sivaldo? Mas assim, no momento é uma situação que a gente tem que realmente estar fora da caixinha. É o que o Alberto está falando. A gente é um fora. Pessoal, eu tenho um bisneto com 4 anos, Cristina. Ele discute com a gente lá dinossauros numa linguagem que ele nunca viu, ele não estudou, mas ele sabe o nome daquelas coisas todas e ele conhece tudo e sabe de. Então nós estamos trabalhando a matéria-prima que está na nossa mão hoje é a matéria-prima mais delicada que existe, que são almas humanas. E é uma matéria-prima que nós temos que ter a maior habilidade. Para encerrar aqui, como é que a gente conversa isso? Ora, nós estamos falando aqui de grupos mediúnicos, estamos falando de futuro, estamos falando de contato, já falamos hoje de um monte de coisa, de auto-obsessão, mas enquanto não tivermos a nossa disciplina e a nossa entrega com essa causa do Cristo para valer, nós teremos enormes dificuldades. Nós ficaremos patinando e repetindo as nossas encarnações. Eu entro na encarnação do mesmo jeito que saio, apenas melhorei um pouquinho. Hoje eu já acredito na reencarnação e lá atrás eu não acreditava. Às vezes é a melhoria que pode ocorrer, é muito mais do que isso. É aí, Alberto, falando com o Evangelho, é aí onde a reencarnação se torna um castigo.
Pela repetição, obrigada, senhora. Pela repetição e... Mas não é. Pois é, mas está lá no Evangelho. A Neiva, para encerrar aqui, ela está dizendo assim, reencarnação não é castigo. A cada minuto, a cada segundo da nossa vida é aula. Eu estou tendo aula no trânsito, eu estou tendo aula com o meu vizinho, eu estou tendo aula nas ligações sociais da internet, no WhatsApp, e a aula que eu tenho que recepcionar, que assimilar de acordo com aquilo que eu já me propus. Eu vou levar desaforo para casa tantas vezes quanto necessárias. Eu não posso ser o Elvésio, que foi o João, que foi o Joaquim, que foi o Manuel, com a rudeza que eles foram. Eu tenho que ser diferenciado, eu tenho que sair melhor. Pessoal, eu quero agradecê-los mas os pontos de referência estão aí em pé. Ou seja, tudo só ponto de referência para que nós pensemos sobre isso e que o Sebastião Mártir seja generoso conosco, né? Como ele tem sido, seja amoroso conosco e permita que nós continuemos, assim como o Valdeci, o Jorge Cauí e uma falange de espíritos que estão aqui hoje, que nós continuemos no grupo, mesmo deixando a roupagem física, a gente já tenha emprego garantido, nós não vamos ficar jogados por aí. E que o trabalho, por que eu estou falando assim? Vocês vão levar para casa para pensar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele esteve também nesse plano espiritual? Se esteve lá, como é que ele fez? Ou seja, o plano espiritual tem notícias de Jesus de 2000 anos, lá no Oriente, nas divisões, eu estou falando dessa segunda dimensão, não, dessa próxima dimensão. E a próxima do mundo espiritual, que é a outra dimensão, que é a quinta para nós. Ele esteve lá? Ou seja, Jesus esteve também nas outras dimensões do planeta Terra, que hoje já são conhecidos aí, cientificamente, 11, e espiritualmente nós estamos discutindo aí umas 9. É para falar sobre isso. Ou seja, será que Jesus, quando eu falo do plano espiritual, Jesus foi pregado na cruz lá? Porque lá já tinha vida. É uma vida normal, como aqui. Com cidades, com sociedade. Será que ele foi pregado na cruz lá? É para a gente pensar. Agradeço imensamente. Que Deus abençoe a todos.